vamos. Estamos iniciando o nosso curso, a nossa curta aula hoje, para falar sobre a produção simbólica e cultural dos povos originários, mais comumente conhecidos como povos indígenas. Nós vamos poder conversar um pouco sobre essa enorme diversidade, não é? Que nós denominamos de culturas, que são resultados, não é, da também fantástica capacidade do ser humano, o ser humano na sua diversidade, né, de cultura, de modos de vida, de lugares de habitação, espaços geográficos, não é? Com esse primeiro princípio, com essa primeira ideia de que todo ser humano, toda sociedade humana tem essa capacidade de pensar, de criar, de inventar, de se reinventar, não é? E tudo isso é o que nós chamamos, então, de cultura simbólica, né? Produção simbólica da cultura. De modo que uma das ideias básicas, eu diria, imprescindível para compreender isso, é essa capacidade singular, em primeiro lugar, do indivíduo, né? Da pessoa humana, do ser humano, de, eu diria, enxergar, conceber e interpretar a realidade, né? A vida, o universo, o mundo. Mas não é só a capacidade individual, também capacidade grupal, né? Coletivos, grupos humanos, que também, de forma articulada, conjunta, não é? Constroem ao longo da vida, ao longo das experiências humanas, também suas concepções e modos de vida, não é? Então, acho que essa é a primeira ideia. A segunda, considerando o nosso público, não é, o nosso tema, que são os povos originários, eu diria, para iniciar, não é, conhecendo também as culturas não indígenas, as culturas, por exemplo, europeias, né, europeias, né? Queria dizer que eu também tenho bastante, né, convivência, portanto, experiência de vida no meio dos não indígenas, né? Como professor do meu povo no início, né, Baniwa, eu sou professor Baniwa já há 32 anos, e na última década, como professor da Universidade Federal do Amazonas, essa experiência me permitiu, portanto, aprofundar, experienciando, né, vivendo essas diferentes concepções de mundo, da vida, no meio, a partir dos povos originários aqui das Américas, os povos indígenas, mas também a partir das cosmovisões, não é, dos povos não indígenas, principalmente dos povos europeus ou neo-europeus, como eu chamaria aqui os brasileiros não originários, não é, do continente americano, mas que são descendentes, então, de vários povos da Europa. Então, a segunda ideia é essa, é de que, do caso dos povos originários aqui das Américas, dos povos indígenas, essa qualidade da produção cultural na sua dimensão simbólica ainda é mais forte, ainda é mais profunda. Eu diria que, no caso dos povos originários, a dimensão simbólica da cultura, portanto, da vida, é tão indispensável, é tão forte, que eu até acho que, sem muita chance de errar, eu diria que, inclusive, é mais forte do que a dimensão física, espacial, temporal da cultura ou da vida. Não é? Os povos originários
eu diria que não conseguem existir, viver sem essa dimensão simbólica, porque os valores morais, os valores éticos, não é? Os valores espirituais, religiosos, em geral, falam mais alto, têm uma importância, uma relevância, um sentido muito maior do que, por exemplo, a força material. Seja o aspecto mais distintivo entre os povos indígenas e os povos não indígenas, por exemplo, descendentes dos europeus aqui no Brasil, né? Quer dizer, enquanto a sociedade não indígena tende a valorizar cada vez mais a dimensão material da cultura, não é? Os povos indígenas continuam e tendem a permanecer fortemente nessa dimensão simbólica. Uma das explicações que eu dou para o alto nível de suicídio de jovens indígenas, inclusive no mundo de hoje, tem a ver com essa dimensão simbólica. Por quê? Porque num espaço em que também a força material, né, a força da dimensão material, tenta cada vez mais incidir sobre a nossa vida diária, né, a força de impor certos limites, não é? Acaba que o valor simbólico da existência é relativizado. E diante desse relativismo cada vez mais forte, não é? Muitos jovens indígenas perdem significativamente o valor da vida, a importância, não é? O sentido da vida. Claro, no meu caso, como também quem estuda muito os mitos, as narrativas, as cosmovisões, não é? As cosmologias indígenas, eu diria que desde criança, ou mesmo antes do nascimento, os indígenas estão completamente, profundamente imersos, não é? Nesse mundo simbólico, não é? Nessa dimensão simbólica da vida. Então, carregam fortemente isso ao longo da vida. Uma das explicações por que os povos indígenas também até hoje, no caso brasileiro, não percebemos claramente, claro, no seu conjunto, uma adesão forte, por exemplo, ao mundo material capitalista. Não é? Os povos indígenas hoje resistem fortemente a, por exemplo, entregar, negociar seus territórios, suas terras, seus lugares de habitat. Por quê? Porque para eles o mais importante é ter esses valores, não é? O território, o meio ambiente, a natureza, são exatamente a expressão da força simbólica da cultura. Porque, diferentemente do mundo capitalista, onde essas dimensões, esses patrimônios acabam sendo patrimônios materiais, patrimônios financeiros, inclusive, para os povos indígenas, essa dimensão de bem econômico, de bem material, é muito pequeno, né, diante do enorme valor simbólico, eu diria, desses valores da vida, né? O território, a natureza, o cosmos, o meio ambiente. Bom, mas o que é, então, o que nós chamamos de produção simbólica da cultura? É toda a forma de vida do ponto de vista dos seus sentidos e significados, não é? Poderíamos resumir em duas dimensões, não é? Essas produções simbólicas que aqui estamos chamando, não é? Eu resumiria tudo aquilo que tem a ver com crenças, não é? Nessa categoria de crenças se pode encaixar quase tudo, né, na vida das pessoas, né, dos indivíduos e dos grupos humanos. Eu vou dar um exemplo do que estou falando, né? Na dimensão simbólica, pelo menos da perspectiva dos povos originários, dos povos indígenas, um rio nunca é
somente um rio, não é? Uma montanha nunca é simplesmente uma montanha, ou uma floresta nunca é uma floresta apenas, não é? Sempre mais do que isso, não é? Então, um rio não é aquela quantidade de água que está correndo, né, num determinado leito, mas o rio geralmente é uma composição complexa de várias dimensões, não? Obviamente inclui o lado material da água, que é uma dimensão física, né, tão importante e necessária para a sobrevivência, não só do ser humano, mas dos seres vivos, né, que necessitam de água. Mas essa água é mais do que, né, um elemento físico, é também uma composição, eu diria, mística, não é? Uma composição transcendental, imaterial, não é? Da perspectiva dos povos originários, não é? O rio tem alma, tem espírito, tem sensibilidade, tem vontade, né? Então é muito mais completo, né? Assim, uma montanha, da mesma maneira. A foz de um rio, né, geralmente é um lugar respeitado, um respeitar sagrado. Por quê? Porque aquele lugar tem um valor simbólico extremamente importante. E por que isso é tão forte e tão natural na cultura dos povos indígenas? Não é? Primeiro, porque a criação do mundo, a criação da humanidade, a criação dos grupos humanos, já está fortemente, integralmente ligado a um momento simbólico. Não é? Quando as coisas, os seres, o mundo foram criados por um ato simbólico, por um ato espiritual, por um ato transcendental. Né? Eu poderia dizer, por exemplo, aqui, o mito de criação do mundo a partir da cosmovisão baniwa, não é? Na origem, só existia um universo escuro, não é? Era só escuridão que pairava. Nessa escuridão, já havia um protótipo de espírito, de alma, denominado, traduzindo para o português, para a língua portuguesa, de universo criança. Então, era uma espécie de um pré-humano que, de alguma maneira, sem forma, sem corpo, sem matéria, que circulava nessa imensa escuridão do universo. E é desse criança-universo que começa a aparecer, eu diria, no primeiro momento, uma pequena luz, né? Um pequeno raio de luz. E é a força dessa luz que vai, ao longo do tempo, se desencadeando em diferentes formas, direções e dimensões que formariam, então, os seres, né, existentes no mundo de hoje, sejam eles seres materiais e imateriais. Então, isso para dar um exemplo de como essa força simbólica, não é, transcendental vem, então, lá no princípio, né, desde a origem do mundo, segundo os Baniwa, eu diria, então, desde a origem do pensamento humano Baniwa. Né? Daí, então, essa articulação, essa integração, não é, da produção simbólica e material e imaterial da cultura indígena está definitivamente indissociada. Não é? Por isso, no início, uma das características, não é, dos povos indígenas é essa indissociação, essa impossibilidade, inclusive, de pensar e conceber a vida, a existência dos humanos e dos não humanos sem essas duas dimensões, não é? E por isso a força dessa dimensão simbólica. Então, resumindo um pouco nesse primeiro momento, então, a produção simbólica passa então por essas crenças, não é? Mas também passa pelos imaginários. Outra maneira de a gente então sintetizar o que poderia ser, o que pode ser essa produção simbólica
na dimensão dos imaginários. Porque as crenças, elas são praticamente construídas, consolidadas, embora elas são também flexíveis, né? Elas mudam, elas se atualizam, porque fazem parte da cultura, né? Toda cultura é dinâmica, ela evolui, né? Ou desevolui, depende da perspectiva, né? Não há linearidade no tempo, na história, por parte das cosmovisões indígenas. Os imaginários são da ordem dos planos, né? O que eu acho que representa claramente, fortemente, uma outra capacidade fundamental, primordial do ser humano, que é a imaginação. A imaginação é uma força potente, não é? Capaz sempre de reinvenção, de invenção, de profunda criatividade, não é? Eu diria de autossuperação, né? O ser humano é um dos poucos seres da natureza, né? Porque da concepção indígena os humanos fazem plenamente parte da natureza, mas é um dos elementos da natureza que tem essa capacidade de invenção, portanto, de superação, de autossuperação, não é? Eu acho que essas duas dimensões, da crença e dessas duas capacidades, não é, do ser humano originário indígena, crença, capacidade de crer, de construir crenças, e a capacidade de imaginação. A imaginação, por exemplo, traz à tona a ideia muito propagada, né, em todos os tempos, que é, por exemplo, o sentimento de esperança. Não é? Um sentimento de que é possível sempre ser melhor, estar melhor, viver melhor, não é? Então, isso também produz vários efeitos práticos no dia a dia das pessoas. Então, a produção simbólica tem muito a ver com essa capacidade, então, de criar símbolos e como uma capacidade constante, não é, de criação, de recriação, reinvenção e autossuperação. Superação, mas, sobretudo, autossuperação, que é uma característica dos seres humanos de um modo geral. E é importante que isso também está caracterizado fortemente na cultura, na concepção e nas práticas de vida dos povos originários, né? Então, culturas simbólicas, de forma um pouco mais sistemática, poderíamos dizer que são sistemas, não é, de significados incorporados na criação, recriação, reinvenção e autossuperação. Sistema de significados incorporados em símbolos que são expressos por meio das diversas línguas, valores, saberes, práticas, costumes, tradições, etc. Isso é uma questão que fica muito importante, que é uma coisa muito importante, principalmente para os nossos tempos de hoje. Porque, como eu disse, cada vez mais tendemos a apenas olhar, valorizar, ter como referência bens materiais, aspectos materiais da vida. Cada vez mais diminuímos, não é, a valorização, a incidência dos valores simbólicos em nossas vidas, não é? Mas apenas para dizer, portanto, que a dimensão simbólica está em tudo, não é? Mesmo quando alguém que fica fissurado, não é, focado, por exemplo, em bens materiais, econômicos, por exemplo, né? Eu imagino que para um burocrata, um tecnocrata, mas vamos imaginar um milionário, um bilionário, né, do ponto de vista de bens econômicos, né? Esse bem econômico também para ele é simbólico, porque senão ele não precisaria de tanto dinheiro, né? Porque materialmente não precisa de tanto dinheiro, nem para 10 próximas gerações dele não vão precisar de tanto dinheiro, mas acaba tendo um valor absolutamente simbólico, né? De poder, muitas vezes de vaidade, outras vezes de ganância, e assim vai, não é? Isso eu acho apenas para dar um exemplo de como
tudo o que acabamos fazendo, construindo, ou às vezes negando, tem sempre um fundo simbólico. Sempre meio que representa a nós mesmos, né? Essa dimensão simbólica, eu diria, em outras palavras, é nada mais do que a nossa própria autorrevelação. Por isso que nós chamamos de forma de expressão cultural. Ou seja, outra forma, uma fotografia nossa, não é? Uma radiografia, não é? É como a gente se expressa no espelho para nós mesmos e para os outros, né? Então, acho que por isso é tão importante, não é? Sempre levar isso em conta. Por isso, então, toda ação humana é socialmente construída, pelo menos em boa parte, construída por meio de símbolos, né? Que, entrelaçados, formam conjuntos articulados de significados que variam conforme os contextos sociais e históricos. Então, todos os seres humanos têm essa capacidade. São a primeira lição, não é? Ao discutirmos essa ideia de produção cultural. É que todo ser humano, independente qual é a sua origem étnica, a sua origem linguística, a sua origem racial, ou até as suas opções, digamos, políticas, econômicas, ideológicas, as pessoas estão dotadas dessa capacidade simbólica, não é? Como eu já disse aqui, né? Em tudo, sempre o ser humano coloca e valoriza, cria essa dimensão simbólica, ainda que às vezes ele não reconhece, não valoriza ou não se dá conta disso, né? Talvez, no caso dos povos originários, um elemento que me parece oferece uma pista metodológica, conceitual, de compreensão muito forte é essa composição, essa interpretação, compreensão de onde o povo originário, uma pessoa originária, né, um indígena, ele se situa no mundo. Não é? Isso faz uma enorme diferença. Veja, os povos originários têm, nas suas cosmovisões, uma compreensão, seu modo de ver o mundo, de compreender o mundo, de se relacionar com o mundo. E se relacionar com o mundo significa se relacionar consigo mesmo e com o outro, né? Com pessoas com quem convive. É que, no caso dos povos originários, tem um pouco ainda isso, o passado não indígena, o passado, por exemplo, dos povos europeus, quando a gente olha lá 2, 3 mil, 4, 5 mil anos atrás, não eram muito semelhantes a essa atual compreensão dos povos indígenas, que é essa visão cósmica, a visão mais integrada, holística do mundo. Os povos indígenas mantêm essa ancestralidade, essa visão ancestral da vida e do mundo. Aqui estou usando uma expressão que eu gosto muito, que é essa expressão ancestralidade indígena. Uma expressão muito forte, muito bonita e com uma força simbólica muito grande, mas é importante que se diga, força simbólica não é sinônimo de força teórica, força utópica ou força puramente transcendental. Força simbólica, em geral, tem muita força prática, orienta a vida, orienta existências, orienta modo de vida, práticas de vida muito concretas. Então, daí, essa ancestralidade, onde os povos indígenas eles se compreendem como parte de um enorme globo que se chama cosmo. E os povos indígenas eles se sentem parte importante deste cosmo. Cosmo é tudo que existe, que conhecemos e não conhecemos, porque existem vários elementos do universo hoje que não conhecemos. Muitos autores dizem que o que conhecemos hoje, mesmo por meio da ciência bastante evoluída, não chega, quem sabe, a 1% de tudo que existe no universo. Pelo menos no universo próximo, já que não temos a menor ideia da dimensão do universo. Mas, pelo menos, aquilo possivelmente mais próximo de nós,
aquilo que nós chegamos a conhecer, mesmo no âmbito do nosso planeta Terra, ainda é uma questão pequena. E os povos indígenas fazem, não é? Eles se sentem parte dessa visão cósmica. Então, eu diria que talvez a mais potente formação simbólica dos povos indígenas é essa composição cósmica, a força cósmica. Então, se a gente fosse pegar saúde, saúde vem do cosmos, segundo os povos indígenas, vem da natureza, não vem dos médicos, não vem da ciência. O que os médicos e a ciência fazem é exatamente se apropriar dessa força, dessa potência do cosmos, da natureza, para direcionar de forma mais objetiva, de forma mais articulada, não é? Mas a força ela está no cosmos, não é? Então, se tem algo potencialmente resolutivo em todas as questões é o cosmos. Então, esse pensamento, essa forma de valorizar a vida, de cuidar da vida dos povos indígenas está completamente associada ao cosmos, né? Então, é do cosmos que eles dependem para a saúde, para a sua alimentação e para o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, cultural, a arte, a dança, a música, a alimentação, os rituais, as cerimônias, né? Os valores de solidariedade, de coletividade, todos esses valores, elas se originam do cosmos. Tem a ver com o cosmos. Quando os povos originários estão falando de solidariedade, como agora estão falando muito, né? Muito fortemente de solidariedade para enfrentar, por exemplo, a pandemia, eles não estão falando apenas de solidariedade entre os humanos. Eles estão falando de solidariedade cósmica. Na minha região, no Alto Rio Negro, aqui no Amazonas, sem hospital, sem médicos, sem medicamentos, aonde os povos indígenas foram pôr a crença deles, a esperança deles de enfrentar e superar a pandemia. Não foi na ciência ou nos hospitais, foi no cosmos, foi na natureza. E eles foram pôr isso em prática, né? Com os tratamentos, com as terapias tradicionais, fortemente baseados no uso de ervas, plantas medicinais, de rituais de pagelança, de curas, de banhos com ervas, banhos com cascas de árvore, de madeira, de folhas, de casas de cupim, de casas de taxi, que é uma formiga especial, não é? Tudo isso vem dessa força cósmica, né? Então, acho que um aspecto extremamente importante. E todo o que foi construído, o que continua sendo exercitado, tem a ver com isso, né? Então, volto a dizer, músicas, danças, rituais de iniciação, por exemplo, que são momentos importantes, fortes, não é? Do ponto de vista pedagógico, educativo, está tudo associado a essa dimensão simbólica, essa força simbólica que representa o cosmos, a natureza, na qual está o sentido de existência e da vida, né? Acho que isso, então, é muito importante. Então, assim, toda a existência da vida humana e cósmica dos povos originários é toda permeada por dimensões simbólicas, portanto, de sentidos, valores e se divide. Lá no começo dessa nossa conversa, eu deixei claro o quanto esses valores definem viver e não viver para esses povos. A decisão de viver e não viver está associado a essa conformação das forças simbólicas que regem o cosmos, que regem, portanto, a vida no seu sentido mais abrangente, não é? Portanto, as produções simbólicas dos povos indígenas, essas formas de criar valores que dão sentido à vida, à existência, são indispensáveis para suas existências, não apenas formas de existência no sentido geral, mas formas específicas de existência, formas de vida. Aqui no Brasil tem uma diversidade enorme de povos e culturas indígenas. Cada povo, cada cultura tem um modo próprio de vida, língua própria, tradições próprias, músicas próprias, lendas, mitos, crenças próprias.
Não é uma questão, portanto, genérica. A diversidade de modos de viver, fazer, criar e pensar. Né? Tudo isso permeia essa capacidade, então, de criação do símbolo, não? De símbolos, de um modo geral. Assim, o homem vive fundamentalmente no mundo simbólico, né? Espiritual, existencial, de sentidos e significados. Estou falando do homem originário, né? Do homem membro dos povos originários ou povos indígenas. A dimensão mais importante, não é não esquecer tudo que eu falei aqui, não é, falando da importância da produção simbólica, portanto da cultura simbólica. Isso, gente, não diminui o valor, a importância da cultura material, da dimensão material da cultura, não é? Então, valorizar a dimensão simbólica não tem nada a ver com diminuir a importância da dimensão material da cultura. Porque, como eu disse, essas duas dimensões estão indissociadas, estão integradas. Uma não existe a outra, pelo menos da perspectiva dos povos indígenas. Volto a dizer, não é? Para os povos indígenas, não basta você ser rico, não basta você estar rodeado de bens econômicos, materiais, né? Carro de primeira linha, confortável, aeronaves, casa, não é? Confortável, porque isso não significa que a pessoa que possui isso esteja feliz, esteja com a sua autoestima elevada, que esteja realizado, que esteja plenamente ou razoavelmente bem na sua própria consciência, né? Consigo mesmo e com os outros. Tá certo? Agora, da mesma maneira que não dá para pensar, então, essa dimensão material sem a dimensão simbólica, também a dimensão simbólica sem experimentação, sem o exercício, sem a prática, tem a materialização do sentido, do significado, perde grande parte da sua constituição. Então, também é importante dizer o quanto a produção material é importante. Né? Poderia citar aqui, por exemplo, de forma mais concreta, no caso dos povos originários no mundo de hoje, a força que tem o artesanato. Parece uma coisa muito simples, né? Você vai em qualquer lojinha na esquina da rua, nessas cidades, não é? Você compra um brinco, um colar, um maracá, uma cesta bonitinha, não é? Um preço, 10, 15, 20 reais. Veja, o lado material, 10, 15, 20 reais, representa essa dimensão material do objeto, não é? Agora, em geral, o artesão indígena, o artesão tradicional indígena, que está referenciado na sua ancestralidade, naqueles valores primordiais lá da origem do mundo, a que eu disse, não é? Tem outras referências do valor da vida, da existência, está embutido nesse pequeno material que custa 10, 15 reais. Em geral, portanto, para o artesão indígena, quando ele vende uma pequena cesta, um pequeno vaso de barro, não é? Ele está vendendo mais do que um vaso de barro. Está vendendo, mais uma vez, o seu capital simbólico, não é? Aquela peça é uma peça, sim, material feito de barro, pintado com urucum, com algum recurso da natureza, mas o que essa peça representa, isso não tem dimensão nem econômica e muitas vezes nem propriamente cultural, né? Porque transcende. Né? Então, alguém que compra, vamos dizer, um banco tradicional tucano, que é um banco lindo, pintado, e é um banco quase sagrado. Até recentemente, não é qualquer um que podia sentar nesse banco. Só alguns privilegiados, escolhidos, que tivessem passado por um ritual de iniciação bem rígido, bem seguro, podia se aproximar desse banco.
não é? Mas hoje em dia a gente compra. Então, nem sempre quem compra sabe o valor simbólico desse banco, né? Estou usando aqui o exemplo do Banco Ticuna, mas poderia ser do boneco Carajá, né? Do Mato Grosso. Então, aqui para registrar como essas duas dimensões estão articuladas. Agora, o outro, ele vai valorizar, por um lado, às vezes, a dimensão mais material e outros mais simbólicos. O que eu estou dizendo aqui é que, no caso do artesão, ele trabalha com essas duas dimensões. Ele produz uma peça, um objeto, que é construído, por exemplo, no caso do banco, de uma madeira que a gente encontra na floresta. Mas, a partir do momento que é transformado naquele banco, com aquelas pinturas sagradas, ganha completamente uma outra dimensão. Portanto, um banco sagrado. Tão sagrado, restrito, com acesso restrito a algumas pessoas. Mas ainda existem hoje bancos que não são comercializáveis, né? Existe também essa diferença. Existem alguns bancos, os tucanos fazem alguns bancos que são específicos para vender, que não exige tanto ritual, não exige tanto rigor do sagrado, né? Para não até profanar no momento da venda. Existem aqueles bancos que são mesmo produzidos com essa dimensão e para essa dimensão simbólica, essas não são comercializáveis, né? São de uso geralmente restrito do pajé, do sábio, daquele que produziu. Então, isso então é muito importante, né? A dimensão física também é simbólica, não é? Não, já que não há essa separação, então a dimensão física, a cultura, né, do material físico produzido também é simbólica, não é? Então, eu falei um pouco no início, por exemplo, da água, dos rios, dos lagos, né, das montanhas, das florestas, todos estão constituídos também de espíritos, né, de almas, de sensibilidades, de vontade. A natureza e tem intenção, tem vontade e, portanto, reage. Uma maneira que os povos originários explicam, por exemplo, os desastres naturais, os desastres climáticos, os desastres próprios da natureza, são formas de reação, formas de resposta, né? Eu diria lições. Eu, por exemplo, é a forma como encaro hoje em dia a pandemia do Covid-19, como uma reação da natureza e, portanto, uma lição para nós. Lição que deveria começar por uma reflexão. Por que cada vez mais sabemos, né, até a partir de pesquisas da ciência, né, de que se multiplicam 2, 3 vezes cada vez mais esses desastres, essas tragédias, não é? Provocadas pela natureza. Elas não são aleatórias, não são tão naturais assim. Para os povos indígenas, são, mais uma vez, produtos do ser humano. Não é? Portanto, são construções sociais, né? Não são propriamente da ordem da natureza, mas da ordem da ação humana que se reflete na natureza, que simplesmente reage. É até sua obrigação, seu dever reagir para manter o equilíbrio, né, da vida, do sistema, do ecossistema e assim por diante. Tomar só um pouco de água. Portanto, a dimensão simbólica da vida sempre foi e continua sendo fundamental para a travessia. Veja que coisa interessante, né? Uma travessia, uma caminhada, um percurso de pelo menos 13 mil anos desses povos chamados povos originários. Eu estou me referindo a 13 mil anos aqui na minha região amazônica, né? É o que apontam os estudos mais atuais da arqueologia, né? Aqui, pelo menos entre 13 e 15 mil anos, né? Esses povos aqui vivem. E é graças a essa sua capacidade, né, de produção cultural, material e simbólica, desenvolveram civilizações, não é? Complexas,
formas de vida diferentes, de domesticação, mas, sobretudo, de manejo da vida no meio da selva amazônica, que é uma realidade difícil, né? Quem conhece a Amazônia sabe que é bonita, majestosa, mas não é nada simples e nada fácil de viver, não é? Mesmo para quem há 13 mil anos vive, habita por aqui, não é? Mas é essa sua capacidade, não é? De produção simbólica e material permitiu o desenvolvimento dessas civilizações, né? Nesse sentido, as culturas, na sua ampla diversidade, formam um verdadeiro patrimônio da humanidade, mas não é da humanidade, né? É um pouco arrogância dizer que é só da humanidade. É um patrimônio da natureza, um patrimônio do cosmos. O risco de a gente dizer que é o patrimônio da humanidade é também imaginar que a humanidade cabe, né, decidir sobre isso. Para os povos indígenas, isso não é verdade. O ser humano, a humanidade, não tem esse poder e não tem essa permissão para, não é, decidir sobre esse patrimônio que é patrimônio da natureza, que é patrimônio do cosmos, não é? Então, é importante dizer, embora há uma tarefa, um dever também ancestral, também tradicional, também simbólico e material do ser humano cuidar, né? Oferecer e dar a sua contribuição. Dar a sua contribuição é natural, porque o ser humano faz parte da natureza. Então, é claro que, como parte da natureza, ele tem, sim, obrigação, o dever de cuidar, de proteger, de assegurar a continuidade de toda essa riqueza, de todo esse potencial humano, mas que é também, e, sobretudo, do cosmos, né, da natureza. São formas de vida, de viver, habitar o mundo, né? Formas de conceber e se relacionar consigo mesmo, com o outro, com a vida, com a natureza e com o mundo. Então, toda essa produção tem a ver com essa dinâmica articulada, integrada, holística da vida. As culturas dos povos originários, portanto, são, como todas as outras culturas do mundo, processos de vida e de existência, né? Esse é um entendimento importante. Na antropologia, eu li muito sobre isso, falam de sinais diacríticos de identidade, falam de traços culturais, falam de elementos culturais, como se a cultura fosse um objeto quantificável, um objeto manipulável, dimensionável, não é? Me parece um empobrecimento, né? E eu acho que não ajuda muito no que nós precisamos tanto, que é na valorização das culturas, né? As culturas não são traços, não são elementos, objetos, né? São processos, são essa capacidade de produção contínua, permanente, dinâmica, que se transformam, que se renova o tempo inteiro, não é? Isso é muito importante a gente afirmar, assim como em todas as outras humanidades, entre os povos indígenas essa dinâmica também é importante. Por que isso é tão importante? Para a gente superar um dos piores estereótipos que fundamentam a força do racismo, da discriminação contra os povos indígenas. Essa concepção de culturas indígenas como artefatos, como traços. Por quê? Porque aí essas culturas parecem que estão fora do tempo, entendeu? Como se as culturas de um determinado período da vida, do tempo, né? Então, do passado selvagem, do passado bárbaro, e assim por diante. Quando não é. Essas culturas são culturas de hoje, não é? As culturas indígenas de hoje são de hoje. Não tem nada a ver com o passado. As culturas do passado, elas servem de referência, elas servem de base, de fundamento, de inspiração. Mas as culturas do passado são do passado, daquele tempo. Tem muita força hoje? Tem. Mas as culturas de hoje são as de hoje. Construída
reconstruídas constantemente, revisadas constantemente. Para quê? Para poder acompanhar as mudanças no mundo. Ainda mais nesses últimos tempos em que as transformações são profundas, para o bem ou para o mal. E os povos indígenas, por que sobrevivem até hoje? Depois de 500 anos de tremenda repressão, opressão cultural. Porque suas culturas, tradições, foram sendo, dia a dia, sendo reformuladas, sendo atualizadas, sendo dinamizadas para poder se relacionar, para poder conviver com as realidades de hoje, sem perder, em primeiro lugar, suas características originárias, ancestrais, daí aí sim a força da ancestralidade é importante, porque serve de referência, mas essa força não significa estatizar, não significa fotografar, mimetizar de algum modo essas culturas num determinado tempo. Daí eu acho que a grande importância dessa dinâmica das culturas dos povos originários em todos os tempos, inclusive nos tempos atuais. Para que as culturas existam, é necessário que as sociedades existam para produzir culturas. Não é? Então, nessa lógica da dinâmica da produção cultural, há uma dimensão, eu diria, política existencial que é fundamental, para não dizer uma aprendizagem pedagógica. Ora, se essas produções culturais, simbólicas e não simbólicas, dos povos originários são dinâmicas, elas precisam do quê para continuar existindo? Das pessoas, das sociedades. Não é? Quer dizer, por isso, valorizar, defender as culturas indígenas, sejam elas materiais ou simbólicas, são vitais, são essenciais para a continuidade desses povos. Essas culturas só existem e existirão na medida em que essas sociedades continuarem. Então, uma das grandes preocupações nossa hoje é que nós estamos vivendo um tempo de bastante refluxo na perspectiva do reconhecimento e da valorização dessas culturas e, consequentemente, desses povos. Nós enfrentamos hoje um discurso ideológico, político, crença de que os povos indígenas é uma espécie de seres humanos fora do tempo e, portanto, que não podem, não devem mais existir. Eles precisam deixar de existir como tais, precisam se transformar iguais aos brancos, com as culturas dos brancos, para poderem continuar vivendo. Porque não há mais lugar para os povos indígenas no mundo de hoje com essas suas culturas e tradições. Nós ouvimos e lemos hoje todos os dias em alguma mídia, pequena mídia, grande mídia, não é, da boca dos nossos governantes, muitas vezes dos nossos intelectuais e assim por diante, não é? Então é importante ficar muito claro isso, Essa diversidade cultural, simbólica e material, do qual aqui falei bastante e que é tão importante para colorir esse nosso mundo, Porque eu fico imaginando se tivéssemos apenas uma cultura no mundo, seria uma coisa muito triste, Muito pobre, muito, Eu não conseguiria pensar, porque a beleza de hoje do mundo, da vida, é essa diversidade de cultura, de línguas, de cores, de raças, de pensamentos, de ideias. A própria ciência só avançou por conta dessa diversidade, porque uns foram mais, outros foram menos, e o que nós temos hoje é um leque, não é um acervo enorme desses modos de vida, de pensamento, de valores e assim por diante. Então, eu queria chamar a atenção aqui o quanto é importante valorizar, defender essa diversidade cultural, sobretudo essa produção cultural simbólica dos povos indígenas, mas que isso só sobrevive se os povos indígenas sobreviverem. Hoje, seus direitos estão sendo atacados, seus territórios estão sendo tomados deles, o cenário não é bom, não é? E, com isso, vai se perdendo toda essa diversidade cultural, porque ninguém exerce, ninguém produz cultura material, imaterial, simbólica num espaço vazio. Isso não existe. Não existe vida no espaço vazio. Só existe vida num espaço
concreto, num espaço identificado, cultural, social, historicamente, não é? O fato, como eu disse, de ser simbólico não significa que não precisa ter uma referência espacial, uma referência territorial, né? É imprescindível, né? Então, associar a isso a importância da defesa, em primeiro lugar, da natureza, do meio ambiente, e, em segundo lugar, dos territórios indígenas, porque só nesses territórios essas produções simbólicas, essas culturas simbólicas, materiais e imateriais, tendem a sobreviver e continuar, como eu disse, embelezando, enriquecendo essa diversidade tão bonita do nosso mundo, né? Do nosso planeta. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é um celeiro fantástico dessa diversidade, dessa riqueza que aqui procurei falar ao máximo, né? É fantástico. Poucos países no mundo têm esse patrimônio, têm essa riqueza da diversidade, né? Todo mundo concorda que o Brasil é definitivamente um país mega diverso, né? Sociobiodiversidade, diversidade humana e diversidade biológica, diversidade da natureza, né? Que coisa fantástica. No que diz respeito à diversidade humana, diversidade cultural, veja, só com relação aos povos indígenas, segundo o IBGE de 2010, são 305 povos, né? Pela autodeclaração dos brasileiros, apareceram registrados 305 povos, IBGE de 2010. 275 línguas indígenas. Veja que coisa fantástica, né? 275 línguas. O que são línguas? É tudo. É também tudo. Falar de 275 línguas indígenas é falar, por exemplo, de 275 modos de conceber o mundo, a vida. 275 formas de enxergar, de olhar, de classificar, de interpretar, de compreender o mundo. Portanto, 275 ciências, 275 ontologias, não é? Formas de compreender o ser, compreender o mundo. 275 epistemologias, né? Se fôssemos falar da perspectiva acadêmica, né? Que são epistemologias? Sistemas de conhecimento. Cada povo desenvolveu o seu sistema de conhecimento, o seu saber, não é? Complexo, articulado, integrado, não é? A experiência da vida. Por que são sistemas? Por que são epistemologias, ontologias? Porque são conhecimentos que foram construídos passo a passo, experiência por experiência, durante, olha aí, 13, 15, 20, 25 mil anos. Não estamos falando de conhecimentos que alguém inventou ontem, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás ou há 500 anos atrás. São saberes, fazeres, valores que foram sendo experimentados, vividos, testados, observados ao longo de 10, 15, 20, 25 mil anos, né? Então, veja a potência de toda essa riqueza brasileira, né? Com todo esse patrimônio, então, humano, né? E também da natureza. Por isso, já vou aqui, né, avançando para concluir essa nossa conversa, essa ideia, né, da produção cultural, simbólica, principalmente, né, é tão importante. E hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos um conjunto de povos que hoje vive nesse mundo moderno, pós-moderno. Como eu disse, os povos indígenas não vivem isolados no mundo, né? Não estão em territórios, em terras indígenas cercadas, isoladas, não estão. Nem em tempo de pandemia não conseguiram se isolar. Então, são povos, são culturas que estão aí, nesse mundo moderno. Eles se relacionam, dialogam, se enriquecem. Os povos indígenas, eu diria, são mestres em capturar, inserir, apropriar-se de todos os outros conhecimentos do mundo. Eu posso testemunhar isso como indígena Baniwa e como professor, não é?
de que os povos indígenas cada vez mais se especializam em capturar, em apropriar-se desses conhecimentos. Então, aqui não há nenhuma fronteira em termos de conhecimento. E eles estão completamente, né, abertos também para contribuir com outras culturas, com outros saberes, com os seus saberes próprios, desde que esses outros queiram, não é? Aí sempre é uma dificuldade no mundo acadêmico. O mundo acadêmico se considera autossuficiente, não é? Não precisa de outros saberes, perde uma grande oportunidade, principalmente hoje, que tem quase 100 mil indígenas nas universidades. Esses 60 mil indígenas que estão na universidade, olha, que estão aprendendo, se apropriando, né, de tantos conhecimentos, de tantos saberes e valores de outras culturas. Mas a universidade pouco aproveita, né, também seus ilimitados saberes e conhecimentos, né? Eu acho que esse é um passo que a gente ainda precisaria dar no nosso mundo atual, né? Sem dúvida nenhuma seria muito importante. Portanto, a produção simbólica também hoje, da perspectiva dos povos originários, tem também um significado, um sabor específico, que eu diria, uma palavra, né, que muitos autores falam, mas com os quais eu concordo, aqui não é então um pensamento propriamente meu, mas concordo e eu acho isso muito importante, a ideia de emancipação. Emancipação no sentido não de ser melhor, não de subir de nível ou grau, mas de dar um outro formato, de outro status, não é? No âmbito da produção, circulação de cultura, de conhecimento. E, nesse caso em especial, também é fundamental que essa produção cultural, essa riqueza cultural, seja levado como um patrimônio de defesa. Primeiro de quê? De identidade. Num mundo que tende a homogeneizar, que tenta alinhar tudo, que tenta uniformizar tudo, a valorização dessa produção cultural simbólica é fundamental para resistir a essa uniformização, essa homogeneização, tá certo? Então, os povos indígenas, claro, hoje, com essa sua produção cultural, é muito importante para a manutenção, o fortalecimento de suas identidades étnicas, principalmente, né? Identidades linguísticas, né? O uso, a fala, a reprodução, a continuidade de suas línguas e outros elementos que são extremamente importantes. Então, essa produção cultural, claro, é também uma ferramenta extremamente importante para aquilo que, no mundo pós-colonial, em que os povos indígenas foram, né, violentamente reprimidos, oprimidos e continuam até hoje, não é? Essa sua produção cultural simbólica é fundamental para aquilo que os povos indígenas, né, hoje falam muito de resistência. Né? Resistência não é nada mais do que querer existir. Tem muita gente que compreende resistência como como é que eu diria, como uma rebelião, como uma transgressão. Não é. Resistência é insistir em existir. Eu não vejo nisso nenhuma força transgressora. É o básico, né? Todo ser, inclusive os seres animais mais simples, eles lutam para existir, para viver. Né? Os animais, até o último minuto, todo mundo, humano e não humano, luta para viver até o último minuto, até o último suspiro. Resistir é nada mais querer continuar existindo. E a produção cultural, nesses tempos de grande opressão e repressão, é fundamental para essa resistência. Né? Eu geralmente uso nos meus escritos, livros que eu escrevo, claro, a resistência, mas eu adoro uma palavrinha, um conceito próximo de resistência, mas que não se confunde, que é a resiliência. Porque, às vezes, de fato, a ideia de resistência é meio que uma forma de negação, né? Eu não aceito, eu nego, então eu resisto. Perdão. Me parece que a maior força dos povos originários indígenas é, sobretudo, na resiliência. Não é negar nada, mas é a capacidade, a potência de enfrentar uma determinada situação difícil
e superar permanentemente. Veja, eu costumo dar esse exemplo didático, né? Hoje, 2020, já se foram 520 anos de dominação e colonização europeia, não é? Onde se perderam milhões, de mais ou menos 7 milhões de indígenas que estavam em 1500, restaram hoje, bom, graças ao esforço de todo mundo, esse ano, com certeza, estamos com 1 milhão de indígenas no Brasil. Mas veja, de 7 milhões a 500 anos atrás, estamos retomando pelo menos um quinto daquela população daquela época, né? 1 milhão. Né? Já existem pesquisas de grupos de pesquisa da Unicamp este ano, 2020, que já ultrapassamos 1 milhão, né? Porque os dados do IBGE de 2010 dão 810 mil indígenas, né? Mas são já de 10 anos atrás, pelo menos. Não é? Então, com certeza, estamos mais de 1 milhão. E então, essa resistência está mais para a linha da resiliência, que é essa capacidade de superação. Mas o que eu estava dizendo, 520 anos de opressão, repressão, violência, extermínios, genocídios, etnocídios, eu não vejo na geração atual de indígenas nenhuma, sabe, nenhum sentimento de rancor, não é? Eu não vejo. Eu vejo os povos indígenas ali firmes na luta pelos seus direitos, pelo reconhecimento dos seus direitos, pelo respeito, pelo reconhecimento e valorização de suas culturas e tradições, mas eu nunca vi uma manifestação expressa de rancor, não é? Com esses 520 anos. Por quê? A cada passo eles se superam e seguem a vida e apostam no futuro, né? Acreditam no futuro, têm muita esperança. Daí essa ancestralidade, essa produção simbólica da cultura, da ancestralidade. Talvez a ideia de ancestralidade é o mais forte nessa reprodução simbólica, que é permanente e constante. Sempre olhando para frente, sempre, de certa maneira, com um projeto de futuro, não é? Um horizonte que é sempre se deseja melhor, com essa esperança. Não é? Então, eu acho que marca profundamente essa capacidade de resistência, mas nesse caso em particular da resiliência. Né? Resiliência dá esse sentido de superação, e que você não precisa. Se você é resiliente, você supera e segue a vida. Não precisa ficar remoendo o tempo inteiro o passado que foi ruim. Não é? A resistência é mais uma fronteira, não é uma trincheira para você se defender. A resiliência, para mim, inclui a resistência, mas não apenas para se defender, mas para construir o horizonte, para construir o futuro, porque isso é superação. Né? Superar significa construir o futuro e não apenas ficar no passado. Né? Eu acho que, já quase finalizando, tem essa ideia nos povos indígenas muito forte, música, danças, rituais, mas há uma coisa que é sempre bom falar, porque eu acho que dá um sentido mais completo do que é uma produção cultural simbólica de um povo originário, de um povo indígena, que é pintura corporal. Né? Todo mundo, com certeza, já viu uma pintura corporal indígena, na televisão, em revistas, livros didáticos ou em outros lugares, não é? A pintura corporal que é sempre muito marcante. Isso sim, hoje a maioria dos povos indígenas preserva a pintura corporal. É o que a gente mais ainda visualiza, a gente ainda pode ver hoje, né? Seja nas comunidades, nas aldeias, mas também na mídia social, a pintura corporal. Dificilmente algum indígena se apresenta na televisão ou no cinema ou em revista sem alguma pintura. Né? O cocar cada vez mais vai sumindo, mas as pinturas ainda existem no rosto, nos braços, nas pernas e assim por diante. Porque a pintura, talvez, o que reúne, expressa de forma mais completa e também mais profunda essa capacidade simbólica de produzir cultura, de produzir sentidos, significados, valores. Né? Então, veja, pintura geralmente
tem a ver com grafismos. Grafismos são desenhos, né? São pinturas, que poderíamos dizer marcas. Assim, uma empresa tem uma marca, as pinturas corporais são uma espécie de marca, tem um significado, tem um sentido forte. Por que eu acho que é um dos aspectos da dimensão simbólica mais completa, mais profunda? Porque, veja, não vai dar para esgotar tudo aqui, mas só vou dizer alguns significados, por exemplo, de uma pintura corporal, porque por isso que eu acho que é tão importante. Por exemplo, a pintura é ao mesmo tempo estética, né, para ficar bonito. Então, por isso o detalhe, o capricho. Para uma pintura daquela, às vezes leva o dia inteiro, não é? A pessoa deitada ou sentado, e os especialistas da pintura vão cerimonialmente, ritualmente pintando cada traço, cada cor, cada puxadinho para lá e para cá. Primeiro é a questão estética, tem que ficar bonito, né? É a beleza. Não é uma beleza física, é a beleza de cor, é a beleza do visual, é a dimensão, principalmente da expressão visual. Então, a questão estética. Mas é também uma questão de poder, não é? Claro, o cacique de um clã, de uma aldeia, ou de um povo, não é qualquer pintura que ele recebe. Ele tem uma pintura específica para dizer que ele é o chefe, que ele é autoridade, não é? Então, expressa um poder, não é? Isso também extremamente importante, não é? Levar em conta essa questão também da dimensão. O poder também é simbólico, né? Tem vários antropólogos, sociólogos que trabalham essa ideia do poder simbólico da cultura. Mas é também um ritual. É um ritual, isso que eu falei, né? Passa, às vezes, o dia inteiro pintando. É o ritual em si, cantando e valorizando aquele momento, né? É um ritual. A pintura como ritual. É também uma carteira de identidade, né? Ou seja, é também um marcador da identidade, né? Ao clã que aquela pessoa pertence, não é? Qual é o povo, qual é a etnia, qual é o clã, qual é o grupo que você pertence dentro da etnia, não é? Então, as pinturas vão variando de acordo com o seu grupo social. Tá? Não é só ao grupo de poder que você pertence, mas também ao grupo social. Qual é o seu clã? É também uma diferenciação sexual, é uma marcação de gênero. Claro, as pinturas para as mulheres são diferentes das pinturas para os homens, porque também essa fronteira, essa marcação sexual, né? Muito importante. E como proteção corporal, então, como escudo. As pinturas também, simbolicamente, são para ajudar a proteger dos inimigos, das más intenções dos outros, das perseguições e assim por diante, né? Então, aqui, só nisso aqui eu resumi várias dimensões que são estratégicas e importantes da vida, do dia a dia, que estão presentes, por exemplo, numa expressão aparentemente simples, que é uma pintura corporal. Aqui ainda podemos desenvolver aqui vários, né, aspectos, que existem pinturas que vêm com desenho de animais, por exemplo, que vamos entrar na linha de qual é a sua linhagem mais dentro da natureza. Um pajé, por exemplo, vai carregar uma pintura, vai fazer uma pintura que representa a sua força na natureza, né? Então, existe pajé que o seu símbolo é, por exemplo, uma onça. Então, obviamente, a pintura terá a ver com a onça, não é? O desenho da onça ou a pintura, né, da onça, a cor da onça e assim por diante. Então, existem ainda várias outras dimensões só nessa façanha, né, nessa coisa bonita que se chama pintura corporal entre os povos indígenas, né? Bom, para finalizar mesmo, então tem essa... Agora, tem preocupação com relação a isso, né? Como eu já disse, cada vez mais essas expressões, essas manifestações culturais
vão sendo desvalorizadas, perseguidas e ameaçadas. Ameaçadas como? Por meio da ameaça de extinção dos povos indígenas, que aqui já disse, continua. Embora os dados indicam 1 milhão de indígenas, mas existem muitos povos que estão ameaçados. Não é? 1 milhão é o total, somando as populações dos 305 povos, 305 etnias. Mas existem, só para se ter uma ideia, alguns povos, aqui na Amazônia, pelo menos 3 povos são compostos por apenas 3 pessoas. 3 povos são compostos por 3 pessoas. Vamos pegar aqui uma hipótese muito ruim, eu torço para que isso não aconteça nesse período da pandemia, que essas 3 pessoas de um povo sejam acometidas por essa doença e morram. Acabou o povo. E acabou um mundo de muitos mundos no mundo se perde, porque perde a língua, perde toda a sua tradição, os seus conhecimentos, saberes, que, como eu disse, são ciências próprias. Veja, a academia trabalha com uma ciência do povo europeu, mas cada povo tem a sua ciência, não é? Então, veja, a perda de um povo é uma perda enorme, irreparável, porque todo o conhecimento, todo o saber, toda a experiência da vida vai com elas, né? Então, eu sempre fico muito preocupado com esses 3 povos que têm 3 membros, não é? Então, essa ideia de pensar a extinção não é uma ideia de forçação de barra, né? Ah, não, mas 1 milhão, o problema não é 1 milhão. O problema é que tem povos, uma cultura inteira, uma sociedade inteira, com 3 pessoas. Então, não é, portanto, discurso, não. É bastante realidade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é tão importante, não é? A luta pelos direitos dessas populações, desses povos, continuarem vivendo, né? Portanto, a necessidade de proteção de seus direitos é fundamental para que continuem existindo. E existindo, continuem produzindo sua cultura material e imaterial. E, como eu já disse, fazem parte da nossa humanidade, né? Do nosso cosmos. E cada povo, obviamente, tem a sua importância enorme. Daí a necessidade, então, do reconhecimento, proteção, liberdade de expressão, porque se a gente não garante a liberdade de expressão, como, aonde, quando essas expressões serão exercitadas? Já que hoje ninguém mais vive isolado, nem os povos indígenas. Muitos, hoje quase metade da população indígena vive nas cidades. Então, precisam ter espaços nos centros urbanos para essa prática, porque produção cultural é prática cultural para os povos indígenas, já que os povos indígenas não desenvolveram até hoje teatros, cinemas e assim por diante, porque os povos indígenas, né, expressam, manifestam, praticam no cotidiano, no dia a dia, né? Então é importante, então, essa liberdade de exercício dessas expressões cultural, que pode permitir a coexistência, a convivência dessas culturas. Imagina se essas culturas indígenas são discriminadas, são reprimidas, são desvalorizadas pela sociedade dominante. Claro, a tendência dessas culturas é desaparecerem, não é? Então, para que existam de forma dinâmica, viva, é importante que a sociedade dominante reconheça, valoriza, promova, se possível, essas tradições, né? Por fim, tudo isso tem a ver com 2 coisas que, para mim, é muito caro, né? Que eu não consigo pensar a continuidade dessa riqueza cultural sem essas 2 dimensões da nossa sociedade moderna, pós-moderna, e que é uma tarefa minha, uma tarefa de cada brasileiro, de cada cidadão, de cada ser humano no mundo, né? Primeiro, a importância da educação, né? Que eu acho que só por meio da educação é possível equilibrar essa dificuldade que os povos originários enfrentam hoje no mundo de um modo geral, né? A educação precisa ajudar a construir uma
outra consciência, uma consciência melhor das pessoas, do mundo, mas principalmente aqui do nosso Brasil, para ter um olhar adequado, um olhar respeitoso para essas expressões culturais e para esses povos, né? Eu acho que a educação precisa dar muito a sua contribuição. Eu sei que da parte governamental tem havido esforço, né? Veja como nos últimos anos, né, foram inclusive criadas e aprovadas 2 leis com esse objetivo, né? A Lei 11.645 e a Lei 10.639, né, que determina que essas culturas, esses conhecimentos, essas histórias indígenas possam ser trabalhadas, não é, dentro das escolas não indígenas. É uma ideia muito interessante, mas que ainda não deu muito resultado, porque acho que não se leva muito a sério isso, né? Acho que tem a ver um pouco com aí a responsabilidade da sociedade como um todo. Não dá para responsabilizar simplesmente os gestores, os dirigentes. Acho que tem a ver com a sociedade como um todo. Mas a educação, para mim, é imprescindível. Não podemos abrir mão dela para o manejo dessa nossa sociedade atual, que anda com muita dificuldade, não é, para se entender num sentido mais amplo, né? E a outra é, sem dúvida nenhuma, a democracia. Porque é muito difícil valorizar, garantir espaço para essa diversidade cultural, para essas expressões culturais tão ricas, tão diversas, tão abundantes, num espaço social, numa sociedade, num país que não seja da democracia. A democracia me parece o único caminho para, num espaço de Estado, num espaço institucional, podermos ter um mínimo de equilíbrio exatamente na coexistência, na convivência, no respeito dessa diversidade cultural, né? Então, acho que a democracia, para mim, do que eu conheço e do que a sociedade humana, do que a humanidade construiu até hoje, ainda é a melhor forma, a melhor situação em que podemos garantir, não é, maior equilíbrio para a existência dessa diversidade cultural, não é? Obviamente que junto com isso há ferramentas menores, né? Nos últimos anos tem se falado muito, por exemplo, como diálogo cultural, diálogo intercultural, que está deveria estar dentro da perspectiva da escola, da educação, né? Eu acho que diálogo e respeito são 2 palavrinhas mágicas que deveriam ser sagradas, né? Para a gente poder consolidar uma sociedade, uma civilização, uma humanidade que, de certa maneira, respeita, considere essa diversidade cultural. Acho que é diálogo e respeito. Diálogo sozinho não resolve, porque pode até ajudar uma certa tolerância, mas não a convivência e não a coexistência, né? Agora, se a gente conversa, dialoga, e se a gente se respeita, aí acho que é a melhor forma, não é, de permitir a nossa convivência harmoniosa, fraterna, solidária e, sobretudo, igualitária, né? Igualitária não no sentido de uniformidade, né? Que isso não interessa a ninguém, mas no sentido de que a existência e a prática das formas diferentes de vida sejam um direito igual a todos, não é? Sem distinção de qual cultura é melhor, de qual modo de vida é melhor. São modos diferentes e pronto. Não é? É isso que tem que ser considerado e valorizado. Não dá para dizer esse modo de essa forma cultural é melhor do que a outra, é mais verdadeira do que a outra, né? São diferentes, não é? Daí eu acho que esse respeito pode facilitar muito do ponto de vista educativo pedagógico para esse mundo que queremos, né? Um mundo diverso, mas um mundo em que toda essa diversidade seja valorizada e que cada cultura respeite a outra, e aí, inclusive, cada cultura aprenda com a outra, né? Porque é curioso, né? É difícil esse respeito entre as culturas, mas nós sabemos, pela história, nenhuma cultura se constituiu sozinha. Não se conhece nenhuma cultura no mundo que tenha se construído, se constituído sozinha. Toda cultura, para avançar, teve que aprender com outras culturas, né? A cultura ocidental tão forte, tão marcante no mundo de hoje, quando a gente pega e olha, mas que elementos da cultura europeia ocidental que são propriamente da Europa e do Ocidente?
Quase nada. Porque tudo que, né, passaram pega a matemática na ciência. É propriamente europeia? Não. Foram aprendendo da China, lá de outros, né, de outros continentes, de outros povos, e assim por diante. Não é? Então, eu acho que também, junto com isso, uma humildade valorizada é fundamental, né, para a gente nos perceber diferentes, mas não necessariamente indiferentes ou muito menos inferiores. Né? Então, é um pouco essa conversa de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho, né, para pensar, para refletir, para aprofundar um pouquinho sobre nós mesmos. Né? Pensar a diversidade cultural é pensar sobre nós e sobre o outro, né? Nessa relação de nós com o outro que é diferente, o outro que fala outra língua, que tem outra concepção sobre valores, sobre o mundo, sobre a vida. Né? E é o conjunto disso que torna acho que até esse mundo, né, esse planeta possível, gostoso e bom de viver. Não é? Eu acho que é isso que faz a riqueza, inclusive, a riqueza de valores, os modos de vida, que muitas vezes é tão caro, tão difícil, mas também acho que tão necessário e que, como eu sempre disse, embeleza esses nossos diferentes modos de vida. Então, era isso. Obrigado pela atenção.